Olá, mulheres, aqui é Séries do Mulher Ensinando Mulheres e hoje já vamos para o capítulo de número 4 do livro A Humildade e a Beleza da Santidade. Vamos lá? A humildade no ensinamento de Jesus. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 26 e 28. Vimos a humildade na vida de Cristo, como ele revelou seu coração para nós. Agora vamos ouvir seu ensinamento. Para tal, devemos ouvir como ele fala isso e até que ponto ele espera que os homens, e especialmente seus discípulos, sejam humildes como ele foi. Vamos estudar cuidadosamente as passagens, as quais raramente faço mais do que citar, para receber a plena impressão de quão frequente e quão seriamente ele ensinou isso. Isso poderá ajudar-nos a perceber o que ele requer de nós. Primeiro, olhe para o início do seu ministério. Nas bem-aventuranças com as quais o Sermão do Monte começa, ele falou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, 3 e 5. As primeiras palavras de sua proclamação do reino dos céus revelam a única porta aberta através da qual entramos. Para os pobres que não têm nada em si mesmos, vem o reino. Para os mansos que não buscam nada em si mesmos, será a terra. As bênçãos do céu e da terra são para os humildes. Para a vida celestial e terrena, a humildade é o segredo de bênção. Segundo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Jesus se ofereceu a si mesmo como mestre. Ele nos fala que espírito podemos achar nele como mestre, o qual também podemos aprender e receber dele. Mansidão e humildade são a única coisa que ele nos oferece. Nelas acharemos perfeito descanso para nossa alma. A humildade foi destinada para ser nossa salvação. Terceiro, os discípulos disputaram quem seria o maior no reino e concordaram em perguntar ao mestre. Lucas 9:46 e Mateus 18:1. Ele colocou uma criança no meio deles e disse: aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Quem é o maior no reino dos céus? A pergunta é, de fato, de grandes implicações. Qual será a principal distinção no reino dos céus? A resposta, ninguém, a não ser Jesus, poderia ter dado. A principal glória nos céus, a verdadeira inclinação celestial, a principal das graças é a humildade. Aquele que é o menor entre vós, esse será o maior. Quarto, a mãe dos filhos de Zebedeu pediu a Jesus que seus filhos se sentassem à sua direita e à sua esquerda, no lugar mais elevado no reino. Jesus disse que não era ele quem concederia isso, mas o Pai o daria àqueles para quem estava preparado. Eles não devem buscar ou pedir por isso. Seu pensamento tem de estar voltado para o cálice e o batismo da humilhação. E depois acrescentou: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 20 e 28. Como a humildade é a marca de Cristo, o celestial, ela será o único padrão de glória nos céus. O mais humilde é que estará mais perto de Deus. A primazia na igreja é prometida aos mais humildes. Quinto, falando às multidões e aos discípulos sobre os fariseus e sobre o amor deles pelas primeiras cadeiras nas sinagogas, Cristo disse uma vez mais: o maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23, 11. A humildade é a única escada para a honra no reino de Deus. Sexto, em outra ocasião, na casa de um fariseu,
ele contou a parábola de um convidado que foi chamado para ocupar um lugar mais à frente. E acrescentou: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, 7 a 11. A exigência é implacável, não há outro caminho. Somente a auto-humilhação será exaltada. 7. Depois da parábola do fariseu e do publicano, Cristo falou novamente: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, 14. No templo e na presença e na adoração a Deus, tudo que não é permeado por uma profunda e verdadeira humildade diante de Deus e dos homens é sem valor. 8. Após ter lavado os pés dos discípulos, Jesus disse: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. A autoridade da liderança e do exemplo, todo pensamento, seja de obediência ou conformidade, faz da humildade o primeiro e mais essencial elemento do discipulado. 9. À mesa da Santa Ceia, os discípulos ainda disputavam quem seria o maior. Jesus disse: o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. No meio de vós, eu sou como quem serve. O caminho pelo qual Jesus andou e que ele nos abriu, o poder e o Espírito nos quais ele operou nossa salvação e para os quais ele nos salva, é sempre a humildade, que me faz o servo de todos. Quão pouco isso é pregado, quão pouco isso é praticado, quão pouco a carência disso é sentida ou confessada, para não dizer quão poucos chegam a isso. Há alguma medida considerável de semelhança a Jesus em sua humildade. Antes, quão poucos pensam em fazer sempre disso um objeto específico de contínuo desejo ou oração. Quão pouco o mundo tem visto isso. Quão pouco isso tem sido visto até mesmo no círculo interior da igreja. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Que Deus nos permita crer que Jesus fala sério. Todos sabemos o que o caráter de um servo ou escravo fiel implica: devoção aos interesses do mestre, estudo cuidadoso e atento para agradá-lo, deleitar-se em sua prosperidade, honra e felicidade. Há servos na terra nos quais essas disposições são vistas e para os quais o nome de servo nunca foi nada a não ser glória. Para quantos de nós não tem sido uma nova alegria na vida cristã saber que podemos nos entregar como servos, como escravos a Deus e descobrir que seu serviço é nossa maior liberdade, a liberdade do pecado e do ego? Precisamos agora aprender outra lição, que Jesus nos chama para ser servos uns dos outros e que, quando aceitamos isso de coração, esse serviço também será o mais abençoado de todos, uma nova e mais plena libertação também do pecado e do ego. À primeira vista, isso pode parecer difícil. Isso é assim somente por causa do orgulho que ainda se considera alguma coisa. Se uma vez aprendermos que ser nada diante de Deus é a glória da criatura, o Espírito de Jesus, o regozijo dos céus, daremos boas-vindas com todo o coração à disciplina que, porventura, tenhamos ao servir até mesmo aqueles que tentam nos importunar. Quando nosso próprio coração estiver colocado nisto, na verdadeira santificação, estudaremos cada palavra de Jesus em auto-humilhação com novo deleite. E nenhum lugar será baixo demais, e nenhum rebaixamento será profundo demais, e nenhum serviço será insignificante ou prolongado demais, se pudermos compartilhar e provar a comunhão com aquele que disse: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lucas 22, 27. Irmãos, aqui está o caminho para a vida superior, baixo, mais baixo. Isso foi o que Jesus sempre disse aos discípulos que estavam pensando em ser grandes no reino e em sentar à sua direita e à sua esquerda. Não busquem, não peçam por exaltação. Isso é trabalho de Deus. Olhem para isso para que vocês se humilhem e não tomem diante de Deus ou do homem lugar que não seja o de servo.
Isso é o trabalho de vocês. Façam com que esse seja seu único propósito e oração. Deus é fiel. Assim como a água busca e preenche o lugar mais baixo, assim também, no momento em que Deus encontra a criatura rebaixada e esvaziada, sua glória e poder fluem para exaltar e abençoar. Aquele que se humilhou, esse deve ser nosso único cuidado. Esse será exaltado. Isso é o cuidado de Deus, pelo seu poder maravilhoso, e em seu grande amor, Ele fará isso. Os homens, algumas vezes, falam como se humildade e mansidão pudessem tirar de nós o que é nobre, e corajoso e viril. Oh, quem dera todos crescem que isso é a nobreza do reino dos céus, que isso é o espírito real que o Rei dos céus exibiu, que isso é semelhança a Deus, humilhar-se, tornar-se servo de todos. Esse é o caminho para a alegria e para a glória da presença de Cristo em nós, seu poder repousando sobre nós. Jesus, o manso e humilde, nos chama para aprender dele o caminho de Deus. Vamos estudar as palavras que temos lido, até que nosso coração seja preenchido com o pensamento: minha única necessidade é a humildade. E vamos crer que o que ele mostra, ele dá. O que ele é, ele concede. Como aquele que é manso e humilde, ele virá e habitará no coração desejoso.